Paz do Senhor para todos. Presbítero André Cordão vos fala, uma honra poder mais uma vez estar à disposição de nosso pastor, de nossa igreja, para podermos falar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Mais uma sexta-feira, onde hoje iremos fazer remotamente, devido às circunstâncias, devido aos fatos que nos cercam, e aprove ao Senhor podermos, nesta data, falarmos um pouquinho mais da palavra do Senhor. Comecemos então, através de um momento de oração, para que o Senhor possa falar aos nossos corações. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento entramos em Sua presença, Pai amado, para falarmos um pouco mais de Ti, a palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações, nos usa como instrumento, de nós nada temos, mas, Senhor, pedimos que o Senhor venha falar melhor em seu coração, que o Seu Espírito Santo venha estar dando um entendimento a cada um que nos ouve através desse estudo bíblico. Fica conosco neste momento, nos abençoa, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Mais uma sexta-feira, mais um culto de doutrina, e aprove ao Senhor que possamos estar falando nesta data. O tema que o Senhor colocou em nossos corações é um tema propício para o momento que vivemos, um dos frutos do Espírito. Queremos falar no dia de hoje, que é sobre paciência. Estamos vivendo em um momento de pandemia, onde muitas situações nos cercam, onde queremos estar de volta com as igrejas cheias, queremos voltar à nossa rotina, voltar ao nosso dia a dia, trabalho, escola, igreja, ir à rua. Até hoje, para ir à rua, temos que ter mais cuidados, temos que ser mais pacientes, E vamos falar um pouquinho, pesquisando um pouco alguns textos, que falam sobre paciência. Analisando vários, fiquei até assim preocupado em qual falar por tantas referências que a Bíblia fala sobre paciência, tantas passagens que fala sobre esse tema, Então, eu acredito que seja um tema propício para nós nesta data, E escolhemos o texto a princípio, a priori, depois falaremos sobre outros textos, mas a princípio iremos falar sobre o texto que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 14, Falaremos sobre o texto de 2 Timóteo, a princípio, 2, verso 14 em diante, até o verso de número 26. Vou fazer essa leitura, que os irmãos possam ler também onde estiverem, onde estiver ao alcance de nossas vozes, medite junto conosco nessa palavra. O texto, a epígrafe, diz: conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Verso 14. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitem e são para perversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns.
Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o nome do Senhor. Rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contenda. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, versão King James traz paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se, porventura, Deus lhe dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, despertando-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Mais uma vez o verso 24 que eu queria estar destacando nessa leitura. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar, sofredor, paciente. E aqui eu quero começar a falar para nós que queremos ser servos do Senhor. Às vezes nós que já temos uma jornada na igreja, já passamos por algumas situações, esquecemos do nosso início, esquecemos como foi e às vezes queremos que o nosso irmão tenha uma atitude na mesma velocidade que nós, que tenha um comportamento como o nosso. Mas às vezes nos esquecemos pelo que já passamos, pelas pessoas que nos instruíram, com mansidão. Quantas vezes erramos, quantas e quantas vezes fizemos algo por imaturidade, por falta de conhecimento, erroneamente, E às vezes nos deparamos com pessoas que nos marcaram, sendo rude, com a palavra que veio e marcou os nossos corações, mas muito mais. Graças a Deus, Deus colocou em nossa trajetória, em nosso caminho, pessoas que, como diz no verso 25, instruindo com mansidão. Quantas pessoas Deus colocou em nosso caminho que até hoje tem nos instruindo com mansidão, tem sido paciente para conosco. E neste momento deixo um parente aberto, uma aspas. Se até hoje alguém tem agido de mansidão com você, comigo, que nós possamos agir também com mansidão para aqueles que nos cercam, sabendo que nossos irmãos vão errar, em algum momento, sabendo que também que nós vamos errar, porque estamos nessa terra como aprendizado, como aprendendo a cada dia, e nada mais específico do que hoje um culto de doutrina, aprendendo um pouco mais sobre paciência. Então, que possamos agir de paciência, principalmente com os mais novos, com os que têm chegado agora à fé, que têm lutado, que Deus tem resgatado. Então, meu conselho, como alguns anos já de evangélico, vamos agir
com paciência para os nossos irmãos, para que possamos vê-lo também como nós alcançamos um pouco mais, que eles também possam alcançar um pouco mais de maturidade na obra. Aí possamos, depois deles terem alcançado, falar, pô, meu filho, você deu trabalho. Né? Quantas vezes eu me deparo com líder meu de adolescente, com líder de criança, irmãs mais antigas, que na nossa igreja fala assim, caramba, você e Tiago deram trabalho. Mas graças a Deus, pessoas com mansidão, com paciência, nos cercaram e estamos aqui até hoje para falar do amor de Deus. Né? Então, meu conselho nesse início de palavra é que sejamos pacientes com nossos irmãos na fé. Quero também deixar para a nossa meditação, e não podia deixar de citar e ler o texto de Gálatas 5, verso 22. Gálatas 5, verso 22, que também fala sobre paciência, que é um dos frutos do Espírito. Se é fruto do Espírito, a nós que hoje possamos falar, eu não tenho paciência, eu não consigo, eu quero que seja da forma como eu imagino, porque Deus falou comigo, está na Bíblia, tem que ser dessa forma. Eu também trago nesta noite para a nossa meditação, tem que ser dessa forma, tem que ser paciente, tem que ter paciência com nossos irmãos, ajudando para que chegamos à estatura de varão perfeito. O texto de Gálatas 5, 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Longanimidade, paciência, é um dos frutos do Espírito. Se hoje nós não temos, é que possamos pedir a Deus que derrame sobre nós cada vez mais os frutos que possam ser destacados em nossa vida como exemplo de crente que temos que ser, mesmo que alguns hoje não são, mesmo que às vezes não consigamos ser exemplo em todas as áreas, mas que possamos pedir sempre a Deus que os frutos do Espírito possam estar ressaltando em nossas vidas, possam estar sempre aparentes, cada vez mais e mais. E um fruto do Espírito é a paciência. Por isso eu te convido a pedir a Deus em suas orações, Senhor, me dê mais paciência. Senhor, eu não estou vendo como vai acontecer, mas eu creio que o Senhor está no controle de tudo, Então vamos pedir a Deus que transborde em nossas vidas paciência. Paciência para lidar com as situações num momento que imaginamos que seria realizado nesta noite, neste ano, neste mês, e não aconteceu. Que possamos ser pacientes. Se é a promessa de Deus, se Deus prometeu, vai se cumprir. Romanos 12, 12 nos mostra que devemos ter paciência na tribulação. Vamos ler o texto? Romanos capítulo 12, versículo 12. Nos traz 3 aspectos que temos que ter como cristãos: nos alegrar na esperança, sermos pacientes na tribulação e perseverar na oração. Uma coisa que não podemos deixar de ter é uma vida de oração,
às vezes o tempo cada vez mais diminui, cada vez mais ficamos com, parece que o dia que, quando eu tinha 15 anos, com 24 horas, parecia uma eternidade. Mas hoje, com 38, parece que acordo já 7 horas da noite. Parece que quando eu acordo 6 horas da manhã já é 7 horas da noite e o dia já acabou, e a agitação, né, do dia a dia, e cada vez mais tenta nos afligir, né, mas que nós possamos nos alegrar cada vez mais na esperança, sermos pacientes nas horas de tribulação, porque chegará para todos nós momentos de tribulação, mas que nós possamos perseverar em oração, porque vai passar. Esse momento que nós estamos vivendo, se for um momento de adversidade, que nós possamos perseverar unânimes em oração, porque vai passar. Se estivermos vivendo um momento de alegria, né, um momento de esperança, de gozo, que possamos também viver ele intensamente, regozijando, agradecendo ao Senhor, porque é Ele que faz todas as coisas, né? E se por um acaso estivermos passando por momentos de atribulações, de adversidades, que possamos ser pacientes, porque vai passar, né? Neste momento eu queria trazer, né, os amados na minha igreja, todos sabem, que conseguimos comprar a nossa casa, né? Mas para isso foi um projeto que nasceu no coração. Às vezes parecia que ser impossível, mas perseveramos, né, acreditando, pacientes, né, sem desanimar. Vivemos, né, de favor por um mês na casa de outras pessoas. Vivemos em casa emprestada durante 8 anos, reconstruímos, mas agradecemos a Deus, né, pela vida da minha mãe, que emprestou a casa para nós vivermos 8 anos. Vivemos um mês na casa da minha sogra também. Só Jesus vive em casa de sogra. Mas graças a Deus, Deus mudou o nosso cântico, mudou nossa alegria, nos deu nossa casa própria, né? Que possamos manter firme a esperança, que possamos ser pacientes, porque se há uma promessa de Deus na nossa vida, vai se cumprir, né? Então, sejamos pacientes. Vamos falar neste momento de alguns exemplos de pessoas que foram pacientes na Bíblia. E aí o resultado, qual foi? Foi de vitória, né? Conseguiram alcançar a vitória através da paciência. A fé, junto com a paciência, trouxe vitórias. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 7, fala sobre o paralítico do tanque de Betesda. 38 anos enfermo. 38 anos numa situação adversa, vivendo à margem, né, vivendo ali à beira do caminho, esperando que alguém o colocasse quando os anjos agitassem a água. E muitas das vezes nosso momento hoje em dia é assim, né? Estamos parecendo que estamos esperando ali o anjo agitar as águas, mas sempre vem outro à nossa frente. Sempre vem outro. Quando parecemos que vamos alcançar a bênção, que vemos, né, colocamos a nossa fé naquela situação, vemos o anjo agitar, quando nos deparamos,
outra pessoa vai à frente, né? Só que nesse caso, o paralítico estava paciente, que um dia alcançaria. Por isso estava ali todo ano, todo tempo, acreditando com a fé. Só que neste caso, ele não percebeu que o que poderia mudar a situação dele estava frente a ele, falando com ele. Ele falou: mestre, toda vez que eu tento chegar ao tanque, às águas, quando elas são agitadas, ele falou: não tem, ó como é que o texto diz. O homem enfermo queixou-se: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu estou indo, desce outro antes de mim. Às vezes ele colocou, né, a fé no tanque de Betesda. E às vezes nós colocamos nossa fé, esperamos por situações, e Jesus chega ao encontro e fala: ó, a partir de hoje eu vou te dar uma visão, vou te dar uma instrução, a partir de hoje você vai fazer dessa forma. Jesus falou para ele, olhando, verso 8, ordenou-lhe Jesus: levanta-te, apanha o teu leito e anda. Nossa fé, nossa paciência, nossa esperança, ela tem que ser colocada em Deus. O homem ali estava 38 anos colocando a sua fé no tanque, mas Jesus, quando teve um encontro com ele, falou: levanta-te, apanha o teu leito e anda. E creio que hoje não vai ser diferente. Temos colocado a nossa fé, no Senhor. Hoje, sabendo que o tanque não faz mais o milagre, mas sabemos que temos o Deus do milagre ao nosso lado. Estamos aqui hoje aprendendo um pouco mais sobre paciência e sabemos que o Deus do milagre está ao nosso lado, então estamos aqui aguardando uma ordenança dele, e a qualquer momento pode vir para a minha vida e para a sua vida. Imaginamos em tantos momentos fazer aquisição do nosso lar, da nossa casa, e conseguimos comprar no momento de pandemia, quando todos falavam que as circunstâncias eram adversas. Foi aí que Deus falou para nós: ó, a partir de hoje a sua situação vai mudar. Então, no momento de pandemia, não importa qual seja, o mundo externo está lhe oprimindo, mas quando Deus entra com a palavra de vitória para a sua vida, meu irmão, não tem pandemia, não tem adversidade, não tem situação oposta. Quando ele entra, ele cumpre, porque ele é o Deus de vitória. Nele está o poder. Salmos 40, o salmista falou: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ele trouxe a memória em quem ele teria colocado a sua fé. Ele falou: eu esperei com paciência no Senhor. Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Provavelmente o clamor dele para essa situação teria já alguns momentos ele clamando, para ele poder relatar: eu esperei com paciência. Então ele fazia aquilo cotidianamente, fazia aquilo repetidamente. Por diversas vezes ele clamava ao Senhor e ele falou: esperei com paciência, até que Deus ouviu o meu clamor, se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então não desfaleçamos. Se já faz algum tempo que nós clamamos, que estamos clamando ao Senhor, que possamos perseverar como o salmista.
perseverou em oração, clamando ao Senhor, até que, do alto do trono, o Senhor se inclinou para ele e ouviu o clamor dele. Lá no livro de Hebreus 6, do 9 ao 15, Deus não é justo para esquecer da nossa obra. Não sejamos negligentes, mas imitadores do que pela fé e paciência herdaram a promessa. Temos exemplos de pessoas que é citado no livro de Hebreus que tiveram fé e paciência, andando juntos. Aqui no exemplo do coxo, lá do tanque, ele tinha fé no tanque, ele tinha paciência de lá, mas que nós, nesta noite, possamos colocar a nossa fé em prática, a nossa fé em Cristo Jesus e sermos pacientes, que ao seu tempo chegará a nossa vitória, chegará a vitória que você procura, precisa, o que você tem buscado, se é salvação para o seu lar, se é a cura divina, que Ele, a seu tempo, dará ordem a seu favor, liberando aquilo que você tem pedido, como o salmista falou, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Uma palavra que me chama muita atenção quando fala sobre paciência, quando fala sobre perseverança, quando fala sobre acreditar, eu não poderia deixar de falar sobre Caleb. Josué e Caleb indo vigiar a terra, Deus prometeu que daria. Foi um dos 12, Josué e Caleb trouxeram as notícias boas, eles viram o que Deus prometeu e viu que o que Deus prometeu para a vida deles era bom para o povo, uma terra que manava leite e mel, e trouxeram as notícias do que a terra produzia. Realmente a terra é boa. Passou-se 45 anos que eles voltaram com a notícia. Quantos anos passaram da promessa que Deus fez para a sua vida? Quando Deus te prometeu a sua bênção, o seu milagre, a restauração, quantos anos já se passaram? Para Caleb tinha passado 45 anos. De repente, a idade, 85 anos, pensava, Caleb, esquece isso, essa promessa foi, mas sei lá, acho que não vai acontecer. Deus prometeu, mas a gente fica aí dando volta, mas ele já tinha morrido, o povo estava dando volta. Mas quando houve a oportunidade, ele falou, eu ainda lembro da promessa. Ainda está na minha memória, fresquinha. Passou-se 45 anos. 45 anos passou. Mas eu ainda aguardo, ainda confio, ainda quero o cumprimento da minha promessa. Eu estou com o mesmo vigor, estou com a mesma força, estou com a mesma fé. Que o tempo não possa, meu querido, ser um limitador da fé que você tem no Senhor. Por isso que a paciência é um fruto do Espírito e tem que ser trabalhado em nossas vidas, porque ela tem que perseverar o tempo. A nossa paciência em Deus, a nossa fé em Deus, ela não pode ser derrubada com o tempo. Se Deus nos prometeu, possamos manter firme essa promessa, como Caleb manteve. Passou-se 45 anos e ele continuou acreditando. A promessa que Deus fez, a terra é minha,
habita gigantes, mas eu vou lá, o Senhor falou que me daria, né? Então quero trazer à memória, se o Senhor falou, se o Senhor prometeu que seria seu, vai ser como o Senhor prometeu, porque Ele não precisa prometer. Ele é Deus, mas quando Ele promete, não há quem possa impedir o agir de Deus sobre nossas vidas. Amém? Então, eu trouxe alguns exemplos de pessoas que permaneceram pacientes, que foram pacientes, né, em suas atitudes, mantiveram firmes, né, eles perseveraram, digamos assim, tranquilamente. Claro que passaram as suas adversidades que o tempo traz, né, de repente foram humilhados, chacoalhados, pondo a sua fé em xeque, né? Como Jó, é um homem rico, temente ao Senhor, perdeu tudo que tinha, mas manteve a paciência, a fé em Deus, até que um momento a sua esposa, vendo aquele sofrimento, fala: por que você não amaldiçoa seu Deus e morre? Ele falou: como falas uma louca, mulher, porque o bem nós recebemos do Senhor, e o mal não queres tu aceitar. Então que possamos ser firmes, crendo, pacientes na promessa, que possamos ser pacientes, porque alguns personagens da Bíblia não tiveram tanta paciência assim, né? Marta e Maria, por exemplo, quando Jesus chega à casa, uma vai cuidar dos afazeres, vai querer ajeitar a casa, esse jeito de mulher que é preocupada ao receber visita, veio Jesus, provavelmente os discípulos junto, né? Jesus começa a ensinar e ela agitada com os afazeres da casa, chega perante a Jesus e fala: pô, meu Senhor, o Senhor não vê que não se dá, que eu estou a fazer todo o trabalho sozinho, né? Minha irmã está aí parada, olhando o Senhor falar, e ele fala, né, usando minhas palavras, ele fala: Marta, Marta, Maria escolheu a melhor parte, e não vai ser tirado dela essa parte. Às vezes nós estamos atarefados e preocupados, né, agitados com o dia a dia, agitados com as situações, querendo que tudo se resolva, né? É importante que tudo se resolva, mas com a paciência aprendemos a poder também dividir um pouco o tempo, né? Aquela agitação, aquela correria, né? Não pode, a correria, a agitação do dia a dia não pode impedir o agir de Deus. Nós não podemos deixar de perceber Deus falando nos mínimos detalhes, né? A voz de uma criança, um louvor, né? A agitação do nosso dia a dia não pode deixar, não pode ser um empecilho para nós ouvirmos a palavra do Senhor. E Marta estava ali atarefada e deixou de receber a sua porção, que o mestre estava na casa. Outro exemplo clássico da pessoa impaciente é o tal do Pedrão.
Quando Malco chega, Pedro não espera a atitude de Jesus. Pedro não espera ver o que Jesus vai fazer, o que Jesus vai falar. Pedro apenas pega a sua espada e corta a orelha de Malco. É uma total atitude de pessoas impacientes. Não analisa a situação, vê a situação por um lado só. Às vezes a pessoa está dando mais ouvido para as situações adversas e deixando de perceber como Jesus Cristo está agindo na situação. Às vezes acontecem situações que nós paramos e pensamos, isso aqui está acontecendo e eu não vejo o que Deus está fazendo aqui. A impaciência, me desvia o olhar de Deus. Deus está trabalhando na sua vida, Deus está trabalhando ao seu favor, Deus está trabalhando em nosso meio, creia. Se estamos aqui respirando hoje é porque a mão do Senhor nos alcançou, Ele está trabalhando ao nosso favor. Se conseguimos vencer a pandemia até hoje é porque o Senhor Jesus tem nos guardado. Então sejamos firmes, sejamos pacientes, que não tomemos a atitude de Pedro, porque por esse episódio, ele foi denunciado mais à frente, quando estava lá perante a fogueira. A passagem diz que um dos primos de Malco, um parente, lembra-se dele, pela atitude, de repente, pelo aquele ato, pôde ver e deixar gravado a cara de Pedro. E quando está lá Cristo sendo crucificado, ele fala: pô, eu vi você lá, você não é um dos dele? E Pedro nega a Cristo. Então que tenhamos atitudes pensadas, atitude realizada com paciência, com calma, com discernimento, que possamos ver Jesus Cristo agindo em cada situação. A pessoa impaciente, ela toma uma atitude sem perceber o que Jesus está fazendo. Jesus estava ao lado de Pedro, pertinho dele, e ele não pôde compreender qual foi a atitude de Jesus, apenas pegou logo de antemão a espada e lançou fora, cortou a orelha e não quer nem saber. E a pessoa que é um sinal da pessoa impaciente, ela faz e tinha que ser feito. E realmente tinha que ser feito daquela forma, naquela situação. Precisamos tomar essa atitude tão precipitada, ou podemos esperar um pouquinho mais com paciência, com amor no Senhor. Outro caso clássico de pessoas que agiram sem paciência, Abraão e Sarai tinham uma promessa. Deus tinha falado para Abraão que ele seria pai de nações, de multidões, E devido às circunstâncias deles, e neste momento eu quero deixar uma fala, que a nossa circunstância, a nossa vida, a nossa fraqueza, a nossa limitação nunca vai ser um sinal da impotência de Deus. Deus não precisa da nossa força para realizar o milagre. Abraão e Sarai ficaram preocupados porque já eram avançados de idade e tentaram dar um jeitinho. Às vezes vemos as nossas dificuldades, as nossas limitações e pensamos que Deus precisa de um jeitinho para resolver porque está passando o tempo, está ficando complicado, eu estou ficando velho, não vai acontecer, será que Deus esqueceu? E tomaram Agar, a serva de Sarai, para gerar a descendência de Abraão. Mas a promessa de Abraão era Abraão e Sara. Então que nós não possamos tomar atitudes precipitadas, tentando dar jeitinho. Não é através da nossa força, não é através da nossa
né, no nosso poderio que vamos conseguir realizar as promessas que Deus tem para nossas vidas, porque quando Ele promete e Ele cumpre, é porque a glória vai ser dada a Ele, né, a honra é dada para Ele, porque foi Ele que prometeu, Ele que cumpriu sem a nossa capacidade. Então que possamos ter firmezas, clarezas nisso, possamos ter essa certeza que quem prometeu é fiel para cumprir, independente das situações, independente de eu não poder realizar. Mas aquele que prometeu é fiel para cumprir. Né? Outro jovem, né, que agiu impacientemente, foi afobado, não viu a obra grandiosa que Deus tinha na vida dele. Foi o servo de Elias, né? Elias. Quando viu Naamã trazer as bênçãos materiais, né, pela cura da lepra, e trouxe ao profeta, e o profeta rejeitou, porque quando Deus faz um milagre na sua vida, né, através de recompensas financeiras, né, foi Deus que fez, então a glória toda para Ele, e ele viu aquele ouro e aquelas joias que Naamã trouxe, ele quis tomar posse, né, não viveu todo o plano de Deus para a vida dele, se precipitou, foi impaciente, né, e teve na sua carne a lepra de Naamã. O resultado da nossa impaciência, às vezes vamos sofrer na nossa carne, né, por agirmos apressadamente, por não sermos pacientes. Para finalizar aqui nossos estudos sobre paciência, alguns dados, né, de pesquisas, o que pode gerar a impaciência: obesidade, por dia assim, de repente não quero fazer um legume, vou lá e comer um hamburgão que é rapidinho, pediu, tá pronto, né? Hipertensão arterial, estudos apontam que a pessoa que é impaciente tem um risco aí de 84% a mais de ter problemas na sua saúde, na sua pressão. Então, mais uma vez, oremos ao Senhor pedindo: Senhor, me dá paciência, pelo amor de Deus, eu preciso ser mais paciente. Para as mulheres aí que são mais vaidosas, a impaciência também, estudos apontam que traz um envelhecimento precoce, né? Então, para as irmãs que querem ficar aí saradonas por mais tempo, pedem a Deus paciência para poder estar rejuvenescendo, poder manter firmes aí, né, e ter sua saúde controlada, porque a impaciência traz riscos, né, e agravantes para a nossa vida espiritual, né, sairmos de uma posição antes do tempo, para a nossa vida material, né, às vezes, né, como o moço do profeta virou leproso por uma atitude precipitada. Então que Deus possa estar nos abençoando, derramando sua bênção, sua paciência, e a paciência como fruto do Espírito em nossas vidas possa ser, né, um fluir na vida de cada um que nos ouve. Algumas frases que eu separei para estar compartilhando aqui com a gente. A paciência é a mãe de todas as ciências. Né? Tudo que nós sabemos hoje é porque pessoas tiveram paciência ao observar. A impaciência nos ensina que só a paciência resolve. Um momento de paciência pode evitar grande desastre. Um momento de impaciência pode arruinar toda uma vida. Então que possamos pedir para Deus desenvolver esse fruto do Espírito em nossas vidas.
é difícil, é uma luta contra a carne mesmo. A carne pede que nós resolvamos a situação rápido, mas que nós possamos ter o fruto do Espírito em nossos corações. A cada dia é uma luta diária, né? O tempo está corrido, então queremos resolver tudo muito rápido, mas que possamos ser pacientes, que possamos esperar com paciência no Senhor, que possamos perseverar firme em oração, porque é Ele que pode resolver todos os nossos problemas. Amém? Que Deus possa estar nos abençoando, que essa palavra possa chegar ao seu coração, né? Peço perdão por algumas falhas, mas é de todo o coração que falamos. Que o Senhor possa lhe abençoar a cada um que nos ouve, e que possamos ser cada vez mais pacientes uns com os outros e perseverarmos em oração. Amém? Que Deus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu lar. Em nome de Jesus. Amém. Seja abençoado em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo possa ser sobre cada vida que nos ouve. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.